O amor é o maior poder do universo. Não abra mão da sua família. Nunca desista dos seus filhos. Jesus morreu na cruz por amor à sua família. Minhas ovelhas queridas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à Conferência Evangelística A Cruz, por amor à sua família. O amor é o dom excelente, é o maior de todos os dons. E hoje você terá um encontro com o amor que vem da cruz. Eu vou compartilhar com você uma experiência de amor no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 40. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. A Bíblia não menciona o nome deste homem, apenas diz que ele era leproso. Não havia naquela época doença pior do que a lepra. Pela lei de Israel, o leproso tinha que viver afastado de toda a sociedade e ele tinha que viver clamando imundo. A lepra na Bíblia simboliza e tipifica o pecado. E todos nós somos pecadores. A Bíblia nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu sou um pecador. Você também é um pecador. Se você pudesse ver o seu próprio coração, você mesmo não suportaria as tragédias do pecado dentro de você. Seria como uma ferida feia e apodrecendo. O profeta Isaías diz que todos nós somos como imundo e nossa justiça como um trapo de imundícia. O profeta Jeremias diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem o conhecerá? Mas o Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Porque é do interior do coração do homem que saem os maus pensamentos, adultério, homicídio, prostituição, inveja, lascívia, loucura, soberba, arrogância. Todos esses males procedem de dentro do coração e contaminam todo o homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita dentro de mim. O pecado nos domina, o pecado nos escraviza, o pecado domina nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, e nós pecamos todos os dias. Eu preciso confessar uma coisa para você. Eu peco, eu sou um pecador, eu peco em pensamentos, eu peco em palavras, eu peco em ações. A Bíblia Sagrada nos diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós somos pecadores. Nós temos uma resistência em perdoar, em amar, em buscar a santidade. E esse leproso era vítima dessa lepra que estava consumindo ele. E o pecado também tenta nos consumir. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
novas são a cada manhã. Você ainda está de pé porque o Senhor tem tido misericórdia de você. Mas olha, esse leproso, ele mesmo tendo toda essa dificuldade, ele não podia se aproximar das pessoas, ele tinha que viver afastado de toda a sociedade, mas ele foi se encontrar com Jesus. Apesar de todos os seus pecados, apesar de todas as suas falhas, apesar de toda a sua maldade, todos os seus defeitos, você precisa vir para Jesus. Você precisa vir para a cruz. Você precisa se encontrar com o Senhor Jesus. O leproso chega para Jesus e diz: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, o Senhor tem poder para isso, eu só não sei se o Senhor quer. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou no leproso e disse: eu quero, seja limpo. E ele foi curado, foi limpo, purificado naquele mesmo instante. Aquele homem não apenas foi curado da lepra, ele, pela primeira vez na sua vida, recebeu um milagre, o milagre que muda a história de qualquer ser humano. Se você observar a continuação da palavra, Jesus diz assim: não diga nada a ninguém. Mas aquele homem saiu falando para todas as pessoas o que Jesus tinha feito. E a Bíblia diz que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade. Ou seja, Jesus curou tantas pessoas, mas por que esse leproso incendiou uma cidade? Porque ele recebeu um milagre maior do que a cura da lepra. Aquele homem tinha complexo de inferioridade, sentimento de rejeição, era cheio de culpa, porque a lepra simbolizava uma punição, é como se a pessoa fosse amaldiçoada. Então ele sentia-se rejeitado pela família, pela sociedade e principalmente por Deus. E quando Jesus toca no leproso, ele recebe o maior de todos os milagres. Aquele leproso, pela primeira vez na sua vida, se sentiu amado. O novo nascimento só acontece quando você se sente verdadeiramente amado por Deus. Não existe vida cristã sem cruz, porque é o amor de Cristo que nos constrange a abandonar o pecado, a maldade. O arrependimento é gerado quando temos um encontro com o Cristo crucificado. Não existe verdadeiro arrependimento sem a cruz, porque a cruz é a fonte da santidade. E quando você tem um verdadeiro encontro com Cristo crucificado, você se arrepende verdadeiramente, você começa a odiar, detestar, aborrecer a sua própria vida e você quer participar da morte do Senhor Jesus na cruz, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é apenas parar de pecar. Muitas pessoas param de pecar para ser aceita por Deus, mas o novo nascimento não se trata de parar de pecar. Parar de pecar é uma consequência, mas o verdadeiro milagre é que você morre para o pecado. Você morre para a carne, morre para o mundo, para o ego, e você ressuscita para Deus, o Deus que é o amor. Antes você tinha prazer em pecar. Agora que você teve um encontro com a cruz, o seu maior prazer é amar uns aos outros como Jesus lhe amou. Alguns dias atrás, eu estava fazendo uma visita
a uma família aqui em Campinas, no estado de São Paulo. E enquanto eu visitava a família, uma garotinha de 8 anos de idade aproximou-se de mim, era conhecida da família, e ela disse: bispo, eu preciso que o senhor ore pela minha cachorrinha. Eu nunca orei por nenhum animal. E aquela criança de 8 anos aproximou-se de mim, implorando para que eu orasse pela sua cachorrinha. E eu peguei em sua mãozinha e falei: por que você quer que eu ore pela sua cachorrinha? Ela disse: ela está muito doente e ela é tudo que eu tenho. A minha mamãe faleceu, o meu pai está preso. O meu pai matou a minha mãe. E eu sou filha única e só tenho uma cachorrinha. Foi o presente que minha mamãe me deu no aniversário de 5 anos. E essa cachorrinha não pode morrer, porque é a única lembrança forte que eu tenho da minha mamãe, da época que eu tinha uma família, que o meu papai estava em casa. E isso, nesse momento, ela começou a chorar, eu abracei ela fortemente, eu chorei, algumas pessoas choraram também conosco, e eu fui fazer algo que eu nunca tinha feito, orar por um animalzinho de estimação, por amor àquela criança. E eu falei para ela sobre Jesus, falei para ela sobre o amor de Deus. A avó dela, os avós delas me receberam, ela mora com os avós, e eu saí daquela casa com o coração partido, porque eu falei: Senhor, como as famílias no Brasil precisam ter um encontro com a cruz. A Bíblia Sagrada nos diz: maridos, amai a vossa mulher como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela na cruz. Como seria diferente o fim das famílias se os homens tivessem um encontro com o Cristo crucificado? Como seria diferente as famílias se elas estivessem se alimentando do amor que vem da cruz, ao invés de se alimentar de tanta pornografia, idolatria e distrações inúteis que têm destruído muitas famílias? O que você precisa hoje é vir para a cruz, a fonte do amor de Deus. É da cruz que vem o poder para que você possa amar e perdoar, assim como Deus amou e perdoou você. Se o Espírito Santo está falando ao seu coração, você precisa hoje tomar uma decisão. Assim como esse leproso, cheio de pecado, de doenças, ele não podia se aproximar de ninguém, senão ele seria apedrejado. Mas mesmo ele sendo leproso, ele foi até Jesus. E você precisa vir até Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Você precisa vir para Jesus e faça isso hoje mesmo, por amor à sua família. Se o Espírito Santo lhe tocou e se você deseja agora mesmo entregar a sua vida a Jesus, onde você estiver, entregue-se ao Senhor Jesus. Assim como esse leproso, chegue para Jesus com confiança, com fé, creia no sangue de Jesus e você será salvo.